E aí, queridos e queridas? Vamos começar então falando sobre as operações em conjunto. A união é simbolizada por esse uzinho. A união B significa a união entre dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos números 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 11. E o conjunto B, 0, 2, 5, 6, 7, 10 e 12. A união B vai ser, na verdade, a soma de todos esses valores. Seria juntar todos os elementos que tem dentro de cada conjunto e tratar como um conjunto só. Poderia, por exemplo, até chamar de conjunto C, que é igual ao conjunto A união B, que é igual a todos os valores que estão num conjunto e no outro. A interseção é esse U, como se fosse esse Uzinho ao contrário. O que seria a interseção? Os valores em comum para os dois conjuntos. Coloquei esse conjunto A, esse conjunto B, e o conjunto que a gente vai chamar de D, ele vai ser, na verdade, os números que tem em comum. 1 tem aqui, não tem, 2 tem, né? Então a gente tem o número 2, o 4 não tem, 6 tem, 5 não tem, 7 tem nos dois, 9 não tem, 11 não tem, 10, 12 não tem. Então, os números em comum são 2, 6 e 7. A diferença vai ser um conjunto menos o outro, o que não está em comum. Então, por exemplo, o conjunto A, que é composto pelos números 1, 2, 3 e 4 e o B, 1, 3. Então, tem que ver o que tem em um que não tem no outro. O número 1 tem nos dois, estão fora. O número 2 só tem aqui, o número 3 tem nos dois, está fora, e o 4. Então, a diferença do conjunto A pelo conjunto B vão ser os números 2 e 4. Representado pelo diagrama de Venn, ficaria mais ou menos assim. A menos B, o que eu vou pintar? Eu vou excluir todos os números de B, né, do meu conjunto, e vou considerar só o que tem em A. Então, se eu vou pintar o que tiver fora de B, o que tiver dentro de B, por exemplo, ó, aqui eu não considero. Se fosse o contrário, B menos A, mesma coisa. Eu excluo o que tem em A e só considero o que tem em B. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui os números, eu vou pegar quais são os números que estão em interseção entre os dois conjuntos. Eu vou ter o número 1 e o número 3. Eles vão entrar aqui. O número 4 e 2, eles são exclusivos do conjunto A. O conjunto B tem nada além, né? Então, aqui não vai ter nada, vai ficar vazio. E aí, eu excluindo o que tem em B, o que me sobra é esse conjunto aqui, 2 e 4. Bom, eu coloquei aqui como exemplo o próprio exercício que eu passei para vocês da atividade 1, exercício 5, para a gente fazer junto, já corrige, e ele tem muito a ver com o que eu acabei de falar. O conjunto A, conjunto B, conjunto C. Ele quer o conjunto D, que representa A menos B interseção C. O B interseção C vai ser toda essa área aqui. E quem é o meu A? É todo esse perímetro. Tudo que está dentro desse perímetro é o conjunto A. Ele quer que eu retire do meu conjunto A o B interseção C. Se o meu B interseção C é o azulzinho, que está fora dessa linha vermelha, eu já não considero mesmo, porque ele já não está dentro. E o que está dentro da linha vermelha, eu também vou excluir, porque não é isso que ele está pedindo, ó, menos. Vou pintar aqui, ó. O meu conjunto A vai ser tudo que está dentro da linha vermelha, exceto essa áreazinha azul aqui. Na nossa resposta, qual seria? Seria a resposta A. Na última aula que a gente teve, a gente falou em cardinalidade. O conjunto A, qual é a cardinalidade dele? Quantos elementos ele tem? Então, se o conjunto A tem de 1 a 5, tem 5 elementos. Então, a cardinalidade de A, ou seja, número de elementos de A é igual a 5. E do B, 6. A gente também tem a cardinalidade das operações. A união B vai ter quantos elementos? 5 mais 6, 11 elementos. O número de elementos do conjunto A união B vai ser igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Porque se eu tenho elementos em comum, eu não posso contar eles novamente. De elementos de A união B vai ser igual a 5 mais 6 menos 3. Não vai ter 11 elementos, ele vai ter 8. Vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de conjunto. Nós temos o conjunto finito, que possui uma quantidade limitada de elementos. Eu tenho um conjunto dos números naturais de 5 a 10. Então, vão ser todos os elementos, todos os números de 5 a 10. O conjunto infinito
não tem fim. Por exemplo, o conjunto de todos os números reais. O conjunto unitário possui apenas um elemento, número 1, número 50, uma bolinha. O conjunto vazio ele não possui nenhum elemento. Então, a representação desse conjunto vai ser por essas chaves vazia ou um zero com um traço no meio. O conjunto universo, foi o que eu expliquei para vocês na aula. Se a gente tem uma sala de aula com todos os alunos e professora, e cadeiras, e mesas, e quadro, e computador, o nosso conjunto universo vai ser limitado pela parede da sala de aula. Então, não é que o conjunto universo seja todo o universo, é aquele nosso universo ali que a gente está trabalhando. Vamos então recapitular um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Nós temos os conjuntos dos números reais, todos os números positivos. Começa do zero e vai até, sei lá, não tem fim, apenas números positivos. Os números inteiros, eles pegam os números naturais e acrescentam os números negativos, mas tem que ser número inteiro. Se a gente imaginar o zero como uma linha central, ele vai do zero para negativo, do zero para positivo, sempre inteiro. O zero com esse asterisco significa que você vai excluir o número zero do seu conjunto. O sinalzinho de mais vai eliminar os números negativos. O sinalzinho de menos, ele vai eliminar os positivos. Então, Z mais mantém os positivos, Z menos mantém os negativos, incluindo zero. O conjunto dos números racionais é representado por todos os números naturais, todos os números inteiros, acrescentando as frações. Representado por n sobre d, onde n pode ser qualquer número inteiro e d, número inteiro, excluindo o zero. Ou seja, eu não posso ter zero no meu denominador. Dízimas periódicas também estão dentro do conjunto dos números racionais. O que são as dízimas? Números decimais, onde existe uma sequência, depois da vírgula, repetida e infinita. Então, se você dividir, por exemplo, 1 por 3, a gente vai chegar nesse valor de 0,33333 eternamente. E qual é o período desse número? É o número 3. Então, o 3 ele se repete uma vez, duas vezes, três vezes. Então, uma dízima de um período. 311 dividido por 99. Eu vou ter 3,14. Então, o 14 ele se repete várias vezes. Então, essa minha dízima ela tem dois períodos, que é representado pelo número 14, também infinitamente. Os irracionais são todos aqueles que eu já falei, mas as não frações são aqueles números que não possuem uma raiz exata. Raiz de 2. Raiz de 2 não existe um valor exato. Raiz de 4, por exemplo, a gente sabe que é 2, mas raiz de 2. 1,414, 3. Então, ela não é uma dízima, não existe um período, uma sequência. Se a gente quiser representar em diagrama de Venn os conjuntos numéricos, nós vamos ter o conjunto dos números reais, sendo o conjunto principal. Ele vai ser dividido entre irracionais e um outro conjunto com todos esses que a gente falou aqui. Para fechar a aula de hoje, vamos falar de intervalo, porque muitas vezes é uma representação que aparece nas provas. Intervalo, vamos representar o conjunto A, que são todos os números inteiros entre menos 1 e 2. A gente vai pintar tudo que está entre menos 1, tá, e 2. Por exemplo, se eu quiser representar um intervalo aberto, ele vai ser representado por essa bolinha aberta. O intervalo fechado à direita e aberto à esquerda vai ser uma bolinha fechada à direita e uma bolinha aberta à esquerda. Então, nós temos três tipos de representação: gráfica, intervalo ou em conjunto. Então, em conjunto a gente vai colocar assim, né? O intervalo aberto, por exemplo, tem um número x que pertence aos números reais entre A e B, ou seja, se é aberto eu vou usar sempre o símbolo de menor, não menor igual. Se fosse fechado, por exemplo, aqui, eu vou usar o símbolo de menor e igual. Quando é intervalo aberto, eu uso sempre parênteses. Quando é intervalo fechado, eu uso o colchetes. Quero representar o intervalo que representa os números reais. Então, se eu sei que os números reais eles são infinitos, então qual é o símbolo que eu vou usar? O símbolo de infinito. Se ele é aberto, eu vou usar esse símbolo de colchetes para fora, de menos infinito a mais infinito.
Poderia também usar o parêntese, tá? Nesse caso aqui.